Você não é o pai. Essas palavras ecoaram na sala luxuosa como um trovão. O milionário Roberto Mendes estava paralisado, segurando o papel com os resultados do exame de DNA nas mãos trêmulas. Seu rosto, normalmente calmo e controlado, agora era uma máscara de choque e raiva. Ele olhou para a mulher à sua frente, Camila, que segurava o bebê nos braços. Ela parecia tão tranquila, como se aquilo fosse apenas mais um dia qualquer. O que você quer dizer com isso? A voz de Roberto saiu rouca, quase um sussurro. Ele tentou manter a compostura, mas seus olhos estavam cheios de fúria. Eu paguei por isso. Paguei por tudo. Camila olhou para ele com frieza. Você pagou para eu ter um filho, Roberto, mas nunca disse que tinha que ser seu. Roberto sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tudo o que ele havia planejado, tudo pelo que havia lutado, desmoronava naquele instante. Ele olhou para o bebê, que dormia tranquilamente nos braços dela. A criança que ele pensava ser sua herdeira, seu legado, não tinha nada a ver com ele. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Você mentiu para mim, ele disse apontando um dedo acusador para Camila. Você me enganou desde o começo. Camila deu um sorriso frio. Enganar? Não, Roberto, você foi o único que assumiu coisas que eu nunca prometi. Eu só fiz o que você pediu. Tive um filho. Nunca disse que seria seu. Roberto andava de um lado para o outro na sala, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Ele lembrava claramente da noite em que conhecera Camila. Ela era uma mulher sem teto, vivendo nas ruas, suja e desesperada. Ele a viu em um beco escuro, pedindo dinheiro, e algo dentro dele se moveu. Não foi compaixão, mas sim uma ideia. Uma ideia que mudaria a vida dele. Ou assim ele pensou. Eu te tirei daquela vida miserável, ele disse, olhando para ela com desdém. Te dei dinheiro, uma casa, roupas, comida, e em troque. Ah, você me traiu. Camila balançou a cabeça. Você não me deu nada por bondade, Roberto. Fez tudo isso porque queria algo de mim, e eu entreguei o que você pediu. Um filho, só isso. Roberto sentiu o gosto amargo da derrota. Ele tinha sido usado, manipulado. Tudo o que ele pensava ser controle absoluto havia escapado pelos seus dedos. Ele olhou novamente para o bebê, tentando encontrar algum traço de si mesmo ali, mas sabia que era inútil. Os resultados do DNA não mentiam. Quem é o pai? Ele perguntou, a voz cortante como uma faca. Camila deu de ombros. Isso importa. O que importa é que você perdeu. Perdeu porque confiou demais no seu dinheiro e de menos nas pessoas. Roberto sentiu o sangue subir ao rosto. Ele queria gritar, bater, destruir tudo ao seu redor, mas algo dentro dele o impediu. Ele sabia que precisava pensar, precisava descobrir o que fazer a seguir. Aquilo não podia ficar assim, ele não ia permitir. Você vai pagar por isso, ele disse apertando os punhos. Vai pagar caro. Camila simplesmente sorriu. Veremos, Roberto, veremos. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração pesada de Roberto. Ele olhou para o relógio na parede como se o tempo estivesse correndo contra ele. E talvez estivesse. Ele precisava agir rápido, antes que Camila fugisse com o bebê e desaparecesse para sempre. Ele não podia deixar isso acontecer. Não depois de tudo o que havia investido. Mas enquanto ele pensava em seu próximo passo, uma pergunta martelava em sua mente. Como ele tinha sido tão cego? Como pôde confiar tanto em alguém que conheceu nas ruas? Ele tinha subestimado Camila e agora estava pagando o preço por isso. Eu vou consertar isso, ele murmurou para si mesmo. Custa o que custar, eu vou consertar. Mas Camila, ainda segurando o bebê, parecia indiferente às ameaças dele. Ela sabia que tinha as cartas nas mãos e pela primeira vez na vida, Roberto sempre foi um homem de decisões rápidas e poucas palavras. Ele tinha 45 anos, cabelos grisalhos que pareciam mais elegantes do que velhos e olhos que brilhavam com a certeza de quem está no comando. Desde jovem, ele soube o que queria: dinheiro, poder e controle sobre tudo ao seu redor. Construiu seu império começando como vendedor de carros usados e em poucos anos escalou até se tornar dono de uma das maiores redes de concessionárias do país. Mas o sucesso não veio sem um preço. Ele sacrificou relacionamentos, amizades e qualquer traço de vulnerabilidade para chegar onde estava.
Camila era o oposto completo de Roberto. Ela tinha 28 anos, mas as marcas da vida nas ruas faziam parecer que já havia vivido o dobro disso. Seus cabelos eram castanhos desbotados pelo sol e seus olhos verdes carregavam uma mistura de dor e força que poucos conseguiam entender. Antes de conhecer Roberto, ela dormia em bancos de praça, sobrevivia de restos de comida e aceitava qualquer trabalho que aparecesse. Ainda assim, havia algo nela que nunca se perdeu: sua dignidade. Mesmo nas piores situações, Camila mantinha a cabeça erguida, como se estivesse pronta para enfrentar qualquer coisa. A noite em que os dois se conheceram foi marcante, mas por razões muito diferentes. Roberto estava voltando para casa depois de uma reunião de negócios quando viu Camila sentada em um beco escuro, abraçando os joelhos e tremendo de frio. Ele parou o carro e a observou por alguns segundos antes de sair. Não foi compaixão que o moveu, mas sim curiosidade. Ele sempre ouviu dizer que as pessoas nas ruas tinham histórias interessantes, e algo nele quis saber qual era a dela. "Você precisa de ajuda?" Ele perguntou, com um tom que tentava soar gentil, mas que na verdade era calculado. Camila levantou os olhos devagar. Ela o encarou por um momento antes de responder. "Não preciso de pena." Roberto sorriu, de canto. "Não é pena que estou oferecendo. É uma proposta." Ela franziu a testa, desconfiada. "Que tipo de proposta?" Ele se aproximou mais, abaixando-se para ficar à altura dela. "Eu posso te tirar dessa vida, dar uma casa, comida, roupas, tudo o que você precisar. Em troca, você terá um filho para mim." Camila arregalou os olhos, surpresa. "Um filho? Por quê?" Roberto hesitou por um segundo, mas logo respondeu: "Isso não importa. O que importa é que eu tenho dinheiro suficiente para mudar sua vida, e você só precisa fazer uma coisa: me dar um herdeiro." Ela pensou por alguns instantes, analisando o rosto dele. Havia algo estranho ali, algo que não batia. Mas a fome, o frio e a exaustão falaram mais alto. "E se eu aceitar?" "Você será bem cuidada," ele disse simplesmente. "Mas tem uma condição: ninguém pode saber disso, ninguém." Camila assentiu, mesmo que seu coração estivesse apertado. "Certo, eu aceito." Os meses seguintes foram uma montanha-russa para os dois. Roberto alugou um apartamento confortável para Camila, comprou roupas novas e garantiu que ela tivesse tudo o que precisava. Para o mundo, eles fingiam ser apenas conhecidos distantes. Ele passava lá algumas vezes por semana, sempre em horários diferentes, para evitar suspeitas. E Camila, por sua vez, seguiu as regras à risca. Ela sabia que estava em um jogo perigoso, mas não tinha escolha. No começo, Roberto estava satisfeito. Ele via o corpo de Camila mudando, os sinais claros de que o bebê estava a caminho. Ele imaginava o futuro. Um filho forte, inteligente, que herdaria seu nome e seu império. Ele mal podia esperar para ensinar ao menino, porque ele tinha certeza de que seria um menino. Tudo o que sabia sobre negócios e sucesso. Mas aos poucos, pequenos sinais começaram a surgir. Roberto percebeu que Camila não era tão dócil quanto parecia. Ela fazia perguntas incômodas, questionava suas ordens, e às vezes até o desafiava. Ele achava que era apenas medo ou insegurança, mas "Por que você quer tanto esse filho?" ela perguntou uma vez enquanto tomavam café na cozinha do apartamento. Roberto hesitou antes de responder. "Porque todo homem precisa deixar um legado." Camila o encarou por um longo momento. "E se o legado for mais do que você imagina?" Ele balançou a cabeça, ignorando o comentário. "Não complique as coisas, Camila. Só faça o que combinamos." Agora, enquanto ele lembrava dessas conversas, entendeu que deveria ter prestado mais atenção. Camila sempre soube jogar melhor do que ele. Ela não era uma mulher indefesa. Era alguém que tinha aprendido a sobreviver em um mundo cruel, e ele, em sua arrogância, subestimou isso. O dia do nascimento do bebê chegou rápido demais. Roberto estava ansioso, nervoso, mas também confiante. Ele imaginava a cena: o médico entregando o bebê nos braços de Camila e ele, emocionado, finalmente tendo a família que sempre quis. Mas quando Camila entregou o envelope com os resultados do exame de DNA, toda a confiança desapareceu. "Você não é o pai."
As palavras ainda ecoavam na mente de Roberto enquanto ele tentava entender como aquilo era possível. Ele havia pago por tudo, controlado cada detalhe. Como pôde perder o controle justo no momento mais importante? Camila, por outro lado, parecia calma, quase indiferente. Ela segurava o bebê com ternura, como se nada pudesse tocá-la. "O que vai fazer agora, Roberto?" Ela perguntou com um tom provocador. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. "Você vai me pagar por isso. Vai me pagar por essa traição." Camila riu baixinho. "Traição? Você realmente acha que eu fiz isso por acaso? Pense bem, Roberto, quem é o traidor aqui?" Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que ela estava certa. Ele havia usado Camila desde o início, tratando-a como uma ferramenta para alcançar seus objetivos. E agora ela estava fazendo o mesmo com ele. "Você não vai escapar disso", ele disse, cerrando os dentes. Camila apenas sorriu. "Veremos." Enquanto Roberto andava pela sala, tentando organizar seus pensamentos, ele percebeu que precisava descobrir mais sobre Camila. Quem ela era antes de conhecê-lo? O que ela planejava desde o início? Ele sabia que para consertar aquela situação precisava voltar ao ponto de partida, e isso significava mergulhar no passado dela. Roberto não conseguia dormir. As palavras de Camila giravam em sua mente como uma tempestade sem fim. "Você não é o pai." Aquela frase era como um eco constante, repetindo-se a cada tentativa de fechar os olhos. Ele sabia que precisava descobrir a verdade. Não podia simplesmente aceitar aquilo e seguir em frente. Ele era Roberto Mendes, um homem acostumado a controlar tudo, e agora, pela primeira vez na vida, sentia que estava perdendo o controle. Na manhã seguinte, ele decidiu agir. Vestiu seu melhor terno, pegou as chaves do carro e dirigiu até o apartamento onde Camila estava morando. Quando chegou, bateu a porta com força, determinado a obter respostas. Camila abriu a porta alguns minutos depois, segurando o bebê nos braços. Ela parecia calma, como se já soubesse que ele viria. "O que você quer agora?" ela perguntou, com um tom de voz que misturava cansaço e desdém. "Respostas", ele disse, entrando sem esperar por um convite. "Quero saber quem é o pai dessa criança." Camila fechou a porta devagar e o encarou. "Por que isso importa? Você não é o pai. Isso deveria ser suficiente para você." "Não é suficiente!" Roberto gritou, batendo com a mão na mesa da sala. "Eu paguei por isso. Paguei por tudo. E agora descubro que fui traído." Camila balançou a cabeça, como se estivesse decepcionada. "Traído? Você realmente acha que isso é traição? Você me usou desde o início, Roberto. Me comprou como se eu fosse um objeto, e agora está surpreso porque as coisas não saíram." "Como planejou?" Roberto apertou os punhos tentando "Sim, um filho", ela disse aproximando-se dele. "Mas nunca prometi que seria seu." Ele respirou fundo, tentando manter a calma. "Quem é o pai, Camila? Quem é?" Ela o encarou por um longo momento antes de responder. "Isso não muda nada. O que importa é que você perdeu. Perdeu porque confiou demais no seu dinheiro e de menos nas pessoas." Roberto sentiu o sangue subir ao rosto. Ele sabia que ela estava certa, mas não podia admitir isso. Ele precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. "Diga quem é o pai", ele exigiu novamente com a voz cortante como uma faca. Camila hesitou por um momento como se estivesse decidindo se deveria contar ou não. Finalmente, ela suspirou e disse: "É alguém que você conhece bem." Roberto franziu a testa confuso. "Alguém que eu conheço? Quem?" Ela sorriu de canto, como se estivesse se divertindo com a situação. "Você vai ter que descobrir sozinho." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Roberto sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele olhou para o bebê nos braços dela, tentando encontrar algum traço familiar, mas era impossível. Ele não tinha ideia de quem poderia ser. Todos os homens que ele conhecia passaram pela sua mente, sócios, amigos, funcionários, mas nenhum deles fazia sentido. "Você está brincando comigo", ele disse com a voz cheia de frustração. "Você sabe o que isso significa para mim. Sabe o que esse filho significava." Camila balançou a cabeça. "Significava? Ainda significa. Só que não para você." Roberto sentiu um nó na garganta. Ele sabia que ela estava certa. Ele havia construído toda a sua vida em torno do dinheiro e do poder, e agora percebia que tinha perdido algo muito maior.
a humanidade. Ele tratou Camila como um meio para alcançar um fim, sem nunca parar para pensar no que ela realmente sentia ou queria. Por que você fez isso? Ele perguntou com um tom de voz mais baixo. Por que me enganou? A Mila olhou para ele com frieza. Enganar? Não, Roberto. Eu apenas fiz o que você pediu, um filho. Só isso. Nunca disse que seria seu. Ele andou de um lado para o outro na sala, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Como pôde ser tão cego? Como pôde confiar tanto em alguém que mal conhecia? Você vai pagar por isso, ele disse, apontando um dedo para ela. Vai pagar caro. Camila riu baixinho. Veremos, Roberto. Veremos. Aquela risada ecoou na mente de Roberto enquanto ele saía do apartamento. Ele sabia que precisava descobrir a verdade, mas também sabia que não seria fácil. Camila era esperta, muito mais esperta do que ele imaginava. Ela havia planejado tudo desde o início, e agora ele estava preso em sua própria armadilha. No caminho de volta para casa, Roberto começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele pensou em todas as vezes que Camila havia questionado suas ordens, em todos os momentos em que ela parecia estar um passo à frente. Ele percebeu que ela sempre soube exatamente o que estava fazendo. Ela não era uma mulher indefesa, era alguém que havia aprendido a sobreviver em um mundo cruel. Quando chegou em casa, Roberto foi direto para o escritório. Ele pegou o laptop e começou a vasculhar o passado de Camila. Precisava descobrir quem ela realmente era, quem eram as pessoas com quem ela se relacionava antes de conhecê-lo. Ele passou horas navegando na internet, lendo artigos, procurando qualquer informação que pudesse ajudá-lo. Foi então que ele encontrou algo. Uma matéria antiga sobre uma mulher chamada Camila Silva, que havia sido presa por roubo. Na foto ela parecia mais jovem, mas era inconfundivelmente a mesma pessoa. O artigo mencionava que ela tinha um irmão, Lucas Silva, que também havia sido preso várias vezes por crimes menores. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele lembrava de Lucas. Era um dos mecânicos que trabalhavam em uma de suas concessionárias. Ele o conhecia há anos, mas nunca prestou muita atenção nele. Roberto ficou paralisado, tentando processar a informação. Como pôde ser tão cego? Ele conhecia Lucas há anos, mas nunca imaginou que ele pudesse estar envolvido nisso. Ele sempre o viu como um funcionário insignificante, alguém que não valia a pena notar. Mas agora, tudo fazia sentido. Camila e Lucas eram irmãos. Eles provavelmente planejaram tudo juntos desde o início. Enquanto Roberto pensava que estava no controle, eles estavam manipulando cada movimento dele. Vocês vão pagar por isso, ele murmurou para si mesmo com os punhos cerrados. Vocês vão pagar caro. Naquele momento, Roberto tomou uma decisão. Ele não iria deixar aquilo impune. Iria descobrir tudo sobre Camila e Lucas, expor seus planos e garantir que pagassem pelo que fizeram. Ele não era mais o homem que subestimava as pessoas. Agora, ele era o homem que ia vingar sua honra. Mas ele sabia que precisava agir com cuidado. Camila era esperta e Lucas provavelmente também era. Ele não podia simplesmente confrontá-los diretamente. Precisava de um plano, algo que os pegasse desprevenidos. Enquanto pensava em seus próximos passos, Roberto sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo. Ele sabia que estava entrando em um jogo perigoso, mas também sabia que não havia outra escolha. Ele precisava recuperar o controle, custasse o que custasse. Lucas Silva sempre foi um homem de poucas palavras e muitos segredos. Ele tinha 32 anos, mas parecia mais velho por causa das marcas que a vida deixou em seu rosto. Seu cabelo era curto e desgrenhado, e seus olhos castanhos tinham uma expressão cansada, como se ele tivesse enfrentado o mundo inteiro sozinho. Trabalhava como mecânico na concessionária de Roberto há quase 5 anos, mas nunca chamou muita atenção. Era apenas mais um funcionário entre tantos outros, alguém que fazia seu trabalho sem fazer perguntas. Mas havia algo em Lucas que ninguém sabia. Ele era muito
Mais do que aparentava ser. Desde jovem aprendeu a sobreviver nas ruas onde conheceu sua irmã Camila. Eles cresceram juntos em meio à pobreza e ao abandono, aprendendo a confiar apenas um no outro. Quando as coisas ficavam difíceis demais, eles faziam o que fosse necessário para sobreviver, mesmo que isso significasse cruzar linhas que jamais deveriam ser cruzadas. Foi assim que Lucas conheceu Camila novamente depois de anos separados. Ela estava vivendo nas ruas, lutando para encontrar comida e um lugar para dormir, enquanto ele tentava reconstruir sua vida trabalhando na concessionária. Quando ela apareceu em sua porta certa noite, suja e faminta, ele soube que precisava ajudá-la. Mas também viu ali uma oportunidade, uma chance de dar a volta por cima, de sair da miséria que os perseguia desde sempre. "Você precisa de dinheiro?" Ele perguntou a Camila naquela noite, enquanto dividiam um prato de macarrão frio. Ela balançou a cabeça. "Não só dinheiro, Lucas. Preciso de uma saída." Foi então que ele começou a pensar. Sabia que Camila era bonita, forte e inteligente. Ela tinha algo que homens ricos como Roberto valorizavam: juventude e desespero. Lucas passou semanas observando Roberto e estudando seus movimentos, suas fraquezas. Ele percebeu que Roberto era um homem solitário, obcecado pela ideia de ter um herdeiro. Foi aí que o plano começou a tomar forma. "Eu sei como podemos mudar nossa vida", Lucas disse a Camila certa noite enquanto bebiam café barato em uma cozinha improvisada. "Mas você vai precisar confiar em mim." Camila franziu a testa. "Do que você está falando?" Ele explicou tudo. O acordo com Roberto, o bebê, o dinheiro. No começo, Camila hesitou. Ela não queria voltar a ser usada, não queria perder sua dignidade, mas Lucas a convenceu. "Pense nisso como uma troca", ele disse. "Ele quer um filho, nós queremos uma vida melhor. É justo." Camila finalmente concordou, mas impôs uma condição: o pai do bebê seria Lucas. Não porque ela o amava, eles eram irmãos afinal, mas porque assim de nada. Os meses seguintes foram tensos. Lucas continuou trabalhando na concessionária, mantendo-se discreto, enquanto Camila seguia as ordens de Roberto. Eles sabiam que estavam caminhando em terreno perigoso, mas também sabiam que o jogo valia a pena. Cada dia que passava, eles se aproximavam mais do objetivo final: dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar, longe de Roberto e de suas exigências. Mas agora, enquanto Roberto descobria a verdade sobre o pai do bebê, Lucas começava a sentir o peso da trama que ele mesmo havia criado. Ele sabia que Roberto não era o tipo de homem que aceitava derrotas facilmente. Quando Roberto ligou para ele no dia seguinte pedindo para conversar, Lucas sentiu um frio na espinha. "O que você quer?" Lucas perguntou, tentando soar calmo, mas sabendo que algo estava errado. "Precisamos conversar", Roberto disse com uma voz que não deixava espaço para discussões. "É importante." Lucas encontrou Roberto em um café perto da concessionária. O local estava vazio, exceto por alguns clientes espalhados. Roberto já estava sentado em uma mesa no canto, com uma xícara de café fumegante à sua frente. Quando Lucas se aproximou, Roberto o encarou com um olhar que misturava raiva e desprezo. "Sabe quem é o pai da criança, não sabe?" Roberto perguntou, indo direto ao ponto. Lucas hesitou por um momento, mas logo decidiu manter a calma. "Não faço ideia do que você está falando." Roberto sorriu de canto, como se soubesse que estava blefando. "Não minta para mim, Lucas, eu sei de tudo." Lucas sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. "Se você sabe tanto, por que está aqui?" Roberto inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Porque quero entender. Quero saber como vocês conseguiram me enganar tão bem." Lucas respirou fundo antes de responder. "Enganar? Você realmente acha que isso é traição? Você nos comprou, Robert. Você nos tratou como objetos. Não pode culpar ninguém além de si mesmo." Roberto cerrou os punhos, tentando controlar a raiva. "Vocês vão pagar por isso. Vão pagar caro." Lucas deu de ombros, fingindo indiferença. "Veremos. Mas antes disso, você precisa decidir o que vai fazer. Pode tentar nos destruir, mas isso só vai mostrar o quão fraco você realmente é."
As palavras de Lucas atingiram Roberto como um soco no estômago. Ele sabia que Lucas estava certo. Tentar destruí-los diretamente só iria expor sua própria vulnerabilidade. Ele precisava de um plano melhor, algo que garantisse que os dois pagariam pelo que fizeram sem que ele perdesse o controle da situação. Quando voltou para casa, Roberto começou a traçar sua estratégia. Ele sabia que precisava agir rápido antes que Camila e Lucas desaparecessem com o bebê e o dinheiro. Ele passou horas pensando em cada detalhe, analisando todos os cenários possíveis. Finalmente teve uma ideia. No dia seguinte, ele ligou para Camila. "Precisamos conversar", ele disse com um tom de voz que tentava soar calmo. "É sobre o futuro do bebê." Camila atendeu ao telefone com cautela. "O que você quer?" "Podemos resolver isso de forma civilizada", Roberto disse, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Mas precisamos nos encontrar pessoalmente." Camila hesitou por um momento antes de concordar. "Certo. Onde?" Roberto sugeriu um restaurante luxuoso no centro da cidade. Ele sabia que Camila não poderia resistir à chance de aparecer em um lugar como aquele, mesmo que fosse apenas para confrontá-lo. Na noite marcada, Camila chegou ao restaurante usando um vestido simples, mas elegante. Ela parecia confiante, mas Roberto podia ver a tensão em seus olhos. Ele a cumprimentou educadamente e pediu para que se sentasse. "Eu pensei muito sobre o que aconteceu", Roberto começou, com um tom de voz calmo e controlado. "E decidi que podemos resolver. Isso de forma justa." Roberto sorriu de canto. "Você e Lucas podem ficar com o dinheiro. Tudo o que eu pedi foi um filho. Agora que sei que não sou o pai, posso seguir em frente. Mas tenho uma condição." Camila inclinou-se para a frente, curiosa. "Que condição?" "Quero visitar o bebê", Roberto disse com um brilho estranho nos olhos. "Quero fazer parte da vida dele, mesmo que não seja meu." Camila hesitou, surpresa com a proposta. "Por quê?" Roberto deu de ombros. "Porque é o certo a fazer. Além disso, isso vai mostrar que eu sou melhor do que você pensa." Camila pensou por um momento antes de concordar. "Certo, mas com regras claras." Roberto assentiu satisfeito. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Com acesso ao bebê, ele poderia descobrir mais sobre Camila e Lucas, coletar provas e, eventualmente, dar o golpe final. Enquanto dirigia para casa, Roberto sentiu um peso sair de seus ombros. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas também sabia que estava no caminho certo. A armadilha estava sendo preparada, e Camila e Lucas estavam prestes a cair nela. Roberto nunca tinha sido um homem de esperar. Ele era acostumado a tomar decisões rápidas e agir com precisão cirúrgica. Mas agora, pela primeira vez na vida, ele estava forçando-se a ser paciente. A armadilha que havia preparado para Camila e Lucas exigia tempo e estratégia. Ele sabia que qualquer passo errado poderia arruinar tudo, e ele não podia permitir isso. Nos dias seguintes ao encontro no restaurante, Roberto começou a colocar seu plano em prática. Ele visitou Camila algumas vezes, sempre com o pretexto de conhecer melhor o bebê. Ela parecia desconfiada, mas também hesitava em confrontá-lo diretamente. Afinal, ele ainda tinha o dinheiro, e ela provavelmente achava que Roberto era apenas um homem rico tentando amenizar sua frustração. "Você parece mais calmo", Camila comentou uma tarde, enquanto Roberto segurava o bebê nos braços. Era uma cena quase irônica. O homem que sempre desprezou vulnerabilidades humanas agora fingia carinho por uma criança que não era sua. "Eu estou tentando entender as coisas", Roberto respondeu com um sorriso falso. "Talvez eu tenha me precipitado antes." Camila o encarou por um momento como se tentasse decifrar suas intenções. "O que você quer realmente, Roberto?" Ele deu de ombros, mantendo a pose de indiferença. "Só quero fazer parte da vida do bebê. Isso é pedir muito?" Ela não respondeu, mas Roberto viu algo em seus olhos. Desconfiança. Ele sabia que Camila estava alerta, mas também sabia que ela não tinha como imaginar o que ele realmente planejava. Enquanto isso, Roberto começou a investigar Lucas. Ele sabia que o mecânico era o elo fraco no plano de Camila, então decidiu focar nele. Começou observando pequenos detalhes, horários de trabalho, amigos próximos, padrões de comportamento. Descobriu que Lucas frequentava um bar perto da concessionária, onde costumava beber depois do expediente.
Foi ali que Roberto decidiu dar o primeiro passo. Uma noite, Roberto entrou no bar escondido sob o capuz de um casaco escuro. Ele sentou-se em um canto distante, observando Lucas conversar com alguns colegas de trabalho. Depois de algumas horas, quando todos já tinham ido embora, Roberto se aproximou dele. "Posso me sentar?" Roberto perguntou, apontando para o banco ao lado de Lucas. Lucas franziu a testa, surpreso. "O que você está fazendo aqui?" Roberto deu um sorriso amigável. "Precisamos conversar." Lucas hesitou, mas finalmente assentiu. "Sobre o quê?" Roberto tomou um gole de sua bebida antes de responder. "Sobre o futuro." Lucas riu baixinho, como se achasse a ideia absurda. "Você realmente acha que temos um futuro juntos? Depois de tudo o que aconteceu?" Roberto balançou a cabeça. "Não estamos falando de mim ou de você. Estamos falando deles." E lhe apontou discretamente para o bolso do casaco. Lucas ficou em silêncio por um momento, analisando o rosto de Roberto. "O que você quer dizer?" Roberto inclinou-se para frente, baixando a voz. "Vocês dois podem ter vencido no início, mas isso não significa que acabou. Eu posso destruir vocês a qualquer momento." Lucas apertou os punhos, tentando controlar a raiva. "Então por que não faz isso logo?" Roberto sorriu de canto. "Porque eu sou melhor do que isso. Posso escolher jogar limpo ou sujo." Lucas franziu a testa, confuso. "O que você está sugerindo?" Roberto respirou fundo antes de continuar. "Estou oferecendo uma trégua. Vocês podem ficar com o dinheiro, desde que me deixem participar da vida do bebê. Mas se tentarem me enganar de novo..." Ele pausou, deixando a ameaça pairar no ar. "As consequências serão graves." Lucas pensou por um momento antes de responder. "Certo. Vamos ver até onde isso vai." Roberto sabia que Lucas estava blefando. Ele podia ver o medo nos olhos do mecânico, mas também sabia que Lucas não tinha outra opção senão aceitar o acordo, pelo menos por enquanto. Nos dias seguintes, Roberto intensificou sua vigilância. Ele contratou um detetive particular para seguir Camila e Lucas. Queria saber cada movimento deles, cada decisão que tomavam. O detetive relatou que Camila estava tentando economizar dinheiro, possivelmente para fugir com o bebê. Lucas, por outro lado, parecia nervoso, evitando contato com estranhos e mantendo-se discreto, mas Roberto não estava interessado apenas em observar. Ele começou a plantar pequenas sementes de desconfiança entre Camila e Lucas. Durante uma visita ao apartamento de Camila, ele deixou escapar um comentário casual. "Lucas parece preocupado ultimamente", Roberto disse enquanto brincava com o bebê. "Você acha que ele está escondendo algo?" Camila o encarou desconfiada. "Por que você está falando isso?" Roberto deu de ombros, fingindo indiferença. "Só este." Ou observando. "Parece que ele está distante. Talvez esteja pensando em abandonar vocês." Camila hesitou, claramente incomodada com a sugestão. "Lucas não faria isso." Roberto sorriu de canto. "Talvez não, mas vale a pena pensar nisso." Mais tarde, durante uma conversa telefônica com Lucas, Roberto usou a mesma tática. "Camila anda desconfiada", ele disse com um tom casual. "Acho que ela acredita que você está escondendo algo." Lucas ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Do que você está falando?" Roberto deu um suspiro dramático. "Nada demais. Só estou dizendo que talvez seja bom vocês conversarem, antes que as coisas saiam do controle." Lucas não disse mais nada, mas Roberto podia ouvir a tensão em sua respiração. Sabia que estava conseguindo criar fissuras na relação entre Camila e Lucas. Era exatamente o que ele queria. Enquanto isso, Roberto continuava a reunir provas contra eles. Ele descobriu que Camila havia usado documentos falsos para abrir uma conta bancária secreta, onde depositava parte do dinheiro que ele havia dado. Também descobriu que Lucas estava envolvido em pequenos negócios ilegais, usando o nome da concessionária para lavagem de dinheiro. Com todas essas informações em mãos, Roberto começou a sentir que estava ganhando vantagem, mas ele sabia que ainda não era a hora de atacar. Precisava esperar o momento certo, quando Camila e Lucas estivessem completamente vulneráveis. Logo, ele murmurou para si mesmo, enquanto observava fotos dos dois espalhadas sobre sua mesa. "Logo vocês vão aprender o que acontece quando tentam enganar Roberto Mendes."
Nos bastidores, Camila e Lucas começaram a perceber que algo estava errado. Eles discutiam com mais frequência, trocando acusações e desconfianças. Camila achava que Lucas estava escondendo algo, enquanto Lucas acreditava que Camila estava conspirando contra ele. Você está mentindo para mim, Camila disse certa noite, enquanto arrumava as malas. Sei que está. Lucas balançou a cabeça frustrado. Mas Camila não estava convencida. Ela sabia que algo estava diferente, que algo estava fora de controle. E no fundo ela sabia que Roberto estava por trás disso. Enquanto isso, Roberto observava tudo de longe, satisfeito com o progresso. Ele sabia que a armadilha estava funcionando. Agora só precisava esperar o momento certo para dar o golpe final. Isso vai ser divertido, ele disse com um sorriso frio no rosto. A tensão entre Camila e Lucas estava atingindo o limite. As pequenas sementes de desconfiança plantadas por Roberto começavam a florescer em algo maior, algo que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Eles discutiam quase todas as noites, com gritos abafados para não acordar o bebê. Cada palavra era uma acusação velada, cada olhar carregava dúvidas. Você está escondendo dinheiro, Camila disse certa noite, enquanto arrumava algumas roupas do bebê. Sua voz tremia, mas ela tentava parecer firme. Não pense que eu não sei. Lucas revirou os olhos frustrado. Você está louca, Camila. Eu trabalho todos os dias naquela concessionária enquanto você fica aqui sentada gastando nosso dinheiro. Gastando? Ela jogou uma fralda sobre a mesa com força. Eu mal saio dessa casa. Tudo o que faço é cuidar do seu filho. Meu filho? Lucas respondeu, elevando a voz. O que você quer dizer com meu filho? Ele é tão seu quanto meu. Camila parou por um momento, como se aquelas palavras tivessem tocado um ponto sensível. Ela respirou fundo antes de continuar. Se você está tão preocupado com o bebê, então por que anda agindo de forma estranha ultimamente? Eu não estou agindo de forma estranha, ele retrucou cruzando os braços. Você é quem está desconfiando de tudo e de todos. Isso é paranoia. Mas Camila não estava convencida. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Desde aquele encontro no restaurante com Roberto, ela sentiu. Aqui estava sendo observada, vigiada. E Lucas? Bem, Lucas parecia ainda mais distante do que antes. Enquanto isso, Roberto continuava sua estratégia meticulosa. Ele sabia que estava ganhando terreno, mas precisava dar um passo adiante. Era hora de apertar o cerco. Na manhã seguinte, ele ligou para Camila. Precisamos conversar, ele disse com um tom calmo, mas firme. É importante. Camila hesitou. Sobre o quê? Sobre o futuro do bebê. Ele fez uma pausa dramática. E sobre Lucas. Aquilo chamou a atenção dela. O que tem ele? Roberto escolheu suas palavras cuidadosamente. Tenho informações que podem interessar a você, mas precisamos nos encontrar pessoalmente. Camila concordou, embora relutante. Eles marcaram um encontro em um café discreto no centro da cidade. Quando ela chegou, Roberto já estava lá, sentado em uma mesa no canto. Ele a cumprimentou com um sorriso falso e pediu para que se sentasse. Então, o que é tão importante? Camila perguntou sem rodeios. Roberto inclinou-se para frente baixando a voz. Lucas está metido em problemas. Camila franziu a testa. Que tipo de problemas? Ele tirou alguns papéis de sua pasta e os colocou sobre a mesa. Esses são registros financeiros da concessionária. Parece que Lucas está usando o nome da empresa para lavagem de dinheiro. Os olhos de Camila se arregalaram. Isso é mentira. Roberto balançou a cabeça. Infelizmente não é. Meu detetive investigou tudo. Se isso vier à tona, ele vai parar na cadeia. E você sabe o que isso significa para o bebê, certo? Camila sentiu um nó na garganta. Ela queria negar, queria acreditar que Roberto estava mentindo. Mas algo dentro dela dizia que ele podia estar falando a verdade. Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou com a voz trêmula. Roberto deu de ombros fingindo indiferença. Estou tentando proteger vocês. Vocês fizeram algo que eu não gostei, mas isso não significa que quero ver o pior acontecer. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Roberto sorriu de canto. Quero que você me ajude a resolver isso. Juntos podemos garantir que Lucas pague pelo que fez.
Enquanto isso, Lucas também estava sentindo o peso da situação. Naquela mesma tarde, ele recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Sabemos o que você está fazendo. É melhor começar a correr. Ele olhou ao redor nervoso, mas não viu ninguém suspeito. Ligou imediatamente para Camila. Alguém está nos seguindo, ele disse com a voz cheia de pânico. Recebi uma mensagem ameaçadora. Camila hesitou antes de responder. Roberto havia avisado que Lucas estava envolvido em atividades ilegais, mas ela não tinha certeza se deveria contar a verdade para ele. Talvez seja só uma brincadeira, ela disse, tentando soar casual. Uma brincadeira? Você realmente acha isso? Lucas respondeu irritado. Alguém sabe o que estamos fazendo, Camila. Alguém sabe de tudo. Ela sentiu o coração apertado. Sabia que Lucas estava certo, mas também sabia que não podia confiar nele completamente. Vamos nos acalmar, ela disse finalmente. Vamos pensar nisso juntos. Mas Lucas não estava convencido. Juntos. Como posso confiar em você depois de tudo o que aconteceu? Aquela frase ecoou na mente de Camila. Ela sabia que a relação entre eles estava se despedaçando e que Roberto era o responsável por isso. Mais tarde, naquela noite, Roberto decidiu dar o próximo passo. Ele ligou para Lucas e marcou um encontro no mesmo bar onde haviam conversado antes. Quando Lucas chegou, Roberto já estava lá, com uma expressão séria no rosto. O que está acontecendo? Lucas perguntou, sentando-se à mesa. Roberto entregou-lhe uma cópia dos mesmos documentos que havia mostrado a Camila. Isso é apenas o começo, ele disse com um tom ameaçador. Se você não cooperar, vou expor tudo. Lucas ficou pálido. Você não pode fazer isso. Posso e vou, Roberto interrompeu, inclinando-se para frente. A menos que você me ajude a pegar Camila. Lucas hesitou, claramente dividido. O que você quer que eu faça? Roberto sorriu satisfeito. Quero que você convença Camila a fugir com o bebê. Vou rastrear seus movimentos e quando ela estiver vulnerável, vou acabar com tudo. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele sabia que estava sendo manipulado, mas também sabia que não tinha outra escolha. Certo, ele murmurou, derrotado. Nos dias seguintes, Lucas começou a pressionar Camila para deixar a cidade. Precisamos sair daqui, ele disse certa noite, enquanto arrumava algumas coisas em uma mochila. Antes que seja tarde demais. Camila olhou para ele desconfiada. Por que de repente você quer fugir? Porque alguém está nos seguindo, ele respondeu, evitando olhar diretamente nos olhos dela. Você não entende? Estamos em perigo. Camila pensou por um momento antes de responder. Ela sabia que Lucas estava escondendo algo, mas também sentia que não tinha outra opção. Certo, ela disse finalmente. Vamos embora. Roberto observava tudo de longe, satisfeito com o progresso. Ele sabia que Camila e Lucas estavam caindo direto em sua armadilha. Agora, era só questão de tempo até que ele pudesse dar o golpe final. Na manhã da partida, Camila e Lucas prepararam suas malas e colocaram o bebê em um carrinho. Eles planejavam pegar um ônibus para uma cidade pequena, onde esperavam recomeçar suas vidas. Mas o que eles não sabiam era que Roberto havia alertado as autoridades sobre as atividades ilegais de Lucas. Assim que eles chegaram à rodoviária, policiais cercaram o local. Lucas Silva, um deles perguntou aproximando-se deles. Você está preso por suspeita de lavagem de dinheiro. Camila ficou paralisada, segurando o bebê nos braços. O que está acontecendo? Ela perguntou, olhando para Lucas. Lucas abaixou a cabeça, derrotado. Eu sinto muito, Camila. Roberto observava tudo de longe, com um sorriso frio no rosto. Ele sabia que tinha vencido. A prisão de Lucas foi como um golpe certeiro no peito de Camila. Ela ficou parada na rodoviária, segurando o bebê nos braços, enquanto os policiais levavam seu irmão para longe. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela não conseguia chorar. Era como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente, deixando-a sufocada e impotente. Isso é sua culpa, ela murmurou com a voz trêmula, olhando para Roberto, que estava parado a poucos metros de distância. Ele vestia um terno impecável, como sempre, e observava tudo com uma expressão fria, quase indiferente. Roberto caminhou até ela devagar, como um predador rodeando sua presa. Minha culpa? Ele perguntou com um sorriso debochado.
Você fez suas escolhas, Camila. Eu só joguei pelas regras. Ela balançou a cabeça tentando entender como aquilo havia acontecido. Você planejou isso desde o início. Você nos usou, nos manipulou. Manipulei? Roberto interrompeu, rindo baixo. Eu só fiz o que qualquer homem faria quando é traído. Vocês me enganaram, Camila, me enganaram e acharam que eu ia aceitar isso calado? Camila sentiu raiva subir pelo seu corpo. Você não tem moral para falar de traição. Você nos comprou como se fôssemos mercadorias. Nunca se importou comigo ou com o bebê. Roberto franziu a testa, irritado. Não venha me dar lições de moral. Vocês dois são ladrões, vigaristas. Vocês merecem tudo o que está acontecendo. Camila apertou o bebê contra o peito, como se ele fosse a única coisa que ainda a mantinha de pé. Você não vai vencer, Roberto, não dessa forma. Ele deu um passo à frente, aproximando-se dela. Eu já venci. Lucas está preso e você... Ele olhou ao redor como se avaliasse a situação dela. Você está sozinha, sem dinheiro, sem ajuda. O que você vai fazer agora? Camila não respondeu. Ela sabia que Roberto estava certo, pelo menos em parte. Ela estava sozinha, sem saber para onde ir ou o que faz. Mas algo dentro dela dizia que ainda havia uma chance de virar o jogo. Ela não podia desistir. Não agora. Mais tarde, naquela mesma noite, Camila encontrou refúgio em um abrigo improvisado. Era um lugar pequeno e apertado, mas pelo menos oferecia um teto e comida quente. Ela sentou-se em um canto com o bebê dormindo tranquilamente em seus braços. Sua mente estava a mil, pensando em como poderia enfrentar Roberto. Ele não pode ganhar, ela murmurou para si mesma. Ele não pode. Enquanto isso, Roberto estava em casa, sentado em sua sala luxuosa, com um copo de uísque na mão. Ele se sentia satisfeito, como se finalmente tivesse retomado o controle da situação. Mas algo o incomodava. Ele sabia que Camila era forte, talvez mais forte do que ele imaginava, e isso o preocupava. Você não vai escapar disso, ele disse para si mesmo, tomando um gole da bebida. Eu vou garantir que você pague por tudo. No dia seguinte, Camila decidiu agir. Ela sabia que precisava encontrar provas contra Roberto, algo que pudesse expô-lo e anular seu poder. Foi até uma biblioteca pública e começou a pesquisar sobre ele. Passou horas lendo notícias antigas, artigos e relatórios financeiros. Foi então que ela encontrou algo, uma matéria sobre fraudes em uma das concessionárias de Roberto. Parecia que ele havia usado práticas ilegais para enganar clientes e evitar impostos. É isso, Camila murmurou, com um brilho de esperança nos olhos. É assim que vou acabar com ele. Mas ela sabia que precisava de ajuda. Voltou ao abrigo e pediu para usar o telefone. Ligou para um jornalista que havia escrito a matéria sobre as fraudes. Preciso falar com você, ela disse com urgência na voz. Tenho informações importantes sobre Roberto Mendes. O jornalista concordou em encontrá-la. Eles marcaram um encontro em um café discreto no centro da cidade. Quando Camila chegou, o jornalista já estava lá, sente. O que você sabe sobre Roberto Mendes? Ele perguntou sem rodeios. Camila respirou fundo antes de começar. Contou tudo, o acordo que fez com ele, o plano de Lucas, a prisão injusta e as atividades ilegais que descobriu durante sua pesquisa. O jornalista ouviu atentamente, tomando notas em um caderno. Essa é uma história grande, ele disse finalmente, mas preciso de provas concretas, documentos, registros, qualquer coisa que possa confirmar o que você está dizendo. Camila assentiu. Vou conseguir isso. Nos dias seguintes, Camila trabalhou incansavelmente para reunir as provas de que precisava. Usou o pouco dinheiro que tinha para contratar um hacker que pudesse acessar os sistemas da concessionária de Roberto. Encontrou documentos que comprovavam as fraudes, além de evidências de que ele havia manipulado as autoridades para prender Lucas. Com as provas em mãos, Camila voltou ao jornalista. Aqui está tudo, ela disse, entregando-lhe uma pasta cheia de papéis. Agora é com você. O jornalista analisou os documentos com cuidado. Seus olhos brilharam ao perceber a gravidade das acusações. Isso vai explodir, ele disse com um tom de admiração. Você tem ideia do que isso significa? Camila balançou a cabeça. Só quero justiça, para mim, para Lucas e para o meu bebê. Enquanto isso, Roberto continuava sua vida como se nada tivesse mudado. Ele estava confiante de que tinha vencido, que Camila não representava mais uma ameaça.
mas sua falsa sensação de segurança logo seria destruída. Uma manhã, ele ligou a televisão e viu seu rosto estampado nas manchetes dos principais jornais. A reportagem detalhava todas as fraudes que ele havia cometido, incluindo as práticas ilegais em sua concessionária e a manipulação das autoridades para prender Lucas. Roberto Mendes está sendo investigado por crimes financeiros e abuso de poder, o repórter dizia, enquanto imagens de documentos e gráficos apareciam na tela. Fontes afirmam que ele usou sua posição para enganar clientes e funcionários, além de envolver-se em esquemas de lavagem de dinheiro. Roberto sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele pegou o telefone e ligou para seus advogados, mas ninguém atendeu. Tentou acessar suas contas bancárias, mas elas estavam bloqueadas. Tudo ao seu redor estava desmoronando. Isso é impossível, ele murmurou andando de um lado para o outro na sala. Como ela conseguiu? Nesse momento, o telefone tocou. Ele atendeu nervoso. Era Camila. Você perdeu, Roberto. Ela disse com uma calma assustadora. Tudo o que você construiu está desmoronando, assim como você fez comigo e com Lucas. Roberto cerrou os punhos, tentando controlar a raiva. Você não vai sair dessa ilesa, Camila. Eu prometo. Ela riu baixinho. Você não tem mais poder, Roberto. Está acabado. A chamada terminou e Roberto ficou paralisado, segurando o telefone em silêncio. Sabia que Camila estava certa. Ele havia perdido. Tudo o que ele valorizava, seu dinheiro, seu status, seu controle, estava desaparecendo diante de seus olhos. Dias depois, Roberto foi preso. As autoridades invadiram sua casa e confiscaram todos os seus bens. Ele foi levado para uma cela pequena e suja, onde passaria meses aguardando julgamento. Pela primeira vez na vida, ele entendeu o que era ser impotente. Enquanto isso, Camila e Lucas, que havia sido libertado após as novas evidências surgirem, começaram a reconstruir suas vidas. Eles abriram um pequeno negócio juntos, longe da cidade grande, e criaram o bebê em um ambiente tranquilo e seguro. Você conseguiu, Lucas disse certa noite, enquanto eles observavam o bebê dormir. Você derrotou ele. Camila balançou a cabeça. Não foi só eu, foi nós dois, juntos. Lucas sorriu. Pela primeira vez em meses. E agora? O que vamos fazer? Ela olhou para o bebê. A queda de Roberto foi noticiada em todos os jornais. Ele se tornou um exemplo de como o abuso de poder e a ganância podem destruir até mesmo os mais poderosos. Camila e Lucas, por outro lado, foram vistos como símbolos de resistência e justiça. Às vezes, a vida dá voltas, Camila disse certa vez durante uma entrevista. E às vezes, essas voltas nos ensinam o que realmente importa. Ela estava certa. No fim, não era o dinheiro ou o poder que definia uma pessoa. Era a coragem de enfrentar os próprios erros e lutar pelo que é certo. Os meses seguintes foram de grandes mudanças para Camila, Lucas e o pequeno bebê. Depois de tudo o que passaram, as traições, as armadilhas, as prisões e os desafios, eles decidiram deixar a cidade grande para trás. Com o dinheiro que restou das economias de Camila e uma pequena ajuda de um programa social, eles se mudaram para uma cidade pequena no interior. Era um lugar tranquilo, onde ninguém sabia quem eles eram ou o que haviam enfrentado. Essa é nossa chance, Camila disse certa manhã, enquanto arrumava a mesa para o café. Podemos começar de novo aqui. Lucas concordou, mas ainda parecia carregar o peso do que aconteceu. Você acha que vamos conseguir esquecer tudo? O que fizemos? O que ele fez? Camila colocou a mão sobre a dele. Não é sobre esquecer, Lucas. É sobre aprender e nunca mais repetir os mesmos erros. Eles abriram uma pequena loja de consertos de eletrodomésticos. Lucas usava suas habilidades como mecânico para ganhar dinheiro honestamente, enquanto Camila cuidava da parte administrativa. Aos poucos começaram a construir uma vida simples, mas feliz. O bebê crescia forte e saudável, cercado de amor e atenção. Mesmo assim, às vezes Camila sentia um vazio dentro de si. Não era arrependimento, mas sim uma sensação de que algo estava incompleto. Ela pensava em Roberto muitas vezes, mesmo sem querer. Ele era o símbolo de tudo o que ela havia enfrentado. A crueldade, o poder, o abuso.
mas também era um lembrete de que, por mais que alguém pareça invencível, todos têm fraquezas. Do outro lado, Roberto estava preso em uma cela fria e úmida. Ele, que sempre foi acostumado com luxo e conforto, agora vivia em um ambiente completamente oposto ao que conhecia. Suas roupas caras foram substituídas por um uniforme laranja, e seus jantares, elegantes por refeições simples, servidas em bandejas de metal. Ele não tinha mais seu nome nos jornais, nem sua fortuna para protegê-lo. Agora, ele era apenas mais um prisioneiro. As semanas na prisão foram difíceis para Roberto. Ele tentou usar sua inteligência e influência para manipular as pessoas ao seu redor, mas logo percebeu que ali isso não funcionava. Os outros prisioneiros o viam como um homem fraco, alguém que só sabia mandar e controlar quando tinha dinheiro. Sem seu status, ele era apenas um alvo fácil. Você não é tão poderoso agora, né? Um dos prisioneiros disse certa vez, enquanto empurrava Roberto contra a parede. Aqui, você é igual a nós. Roberto abaixou a cabeça derrotado. Pela primeira vez na vida, ele sentiu o verdadeiro peso de sua arrogância. Ele sempre tratou as pessoas como peças de um jogo, como ferramentas para alcançar seus objetivos. E agora, finalmente, ele estava pagando o preço por isso. Mas o que mais doía nele não era a prisão, nem a perda de seu dinheiro. Era o fato de que ele tinha perdido tudo. E para quem? Para Camila, uma mulher que ele subestimou desde o início. Uma mulher que ele julgou ser fraca, indefesa, mas que provou ser muito mais forte do que ele jamais imaginou. Eu devia ter visto isso vindo. Ele murmurou para si mesmo enquanto olhava. Roberto começou a refletir sobre sua vida. Ele pensou em todas as escolhas que fez, nas pessoas que machucou, nas oportunidades que desperdiçou. Ele sempre buscou poder e controle, mas nunca parou para pensar no que realmente importava. Agora, preso naquela cela, ele percebia que tudo o que construiu não tinha valor algum, sem alguém para compartilhar. Eu tive tudo e não soube aproveitar, ele disse baixinho, enquanto observava o céu cinza pela janela. Perdi meu tempo perseguindo coisas que não importavam. Enquanto isso, Camila e Lucas continuavam a reconstruir suas vidas. Eles sabiam que nunca voltariam a ser as mesmas pessoas que eram antes de conhecer Roberto. A experiência mudou-os profundamente, ensinando-lhes lições que nunca esqueceriam. O que aprendemos com tudo isso? Lucas perguntou certa noite, enquanto tomavam café na varanda da casa. Camila pensou por um momento antes de responder. Que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar felicidade, nem amor, nem dignidade. Lucas assentiu, concordando. E que ninguém está acima dos outros, todo mundo tem fraquezas, até o Roberto. Ela sorriu segurando sua xícara de café. Isso é verdade, mas também aprendemos que somos mais fortes do que pensávamos. Juntos conseguimos superar tudo. Naquela noite, enquanto olhavam para o céu estrelado, eles sentiram uma paz que há muito tempo não sentiam. Sabiam que o futuro ainda seria cheio de desafios, mas também sabiam que tinham um ao outro, e isso era o suficiente. Anos depois, Roberto foi libertado da prisão. Ele havia envelhecido muito durante aquele tempo. Seus cabelos grisalhos estavam quase brancos e seu rosto carregava rugas profundas que contavam histórias de dor e reflexão. Ele tentou voltar à sua antiga vida, mas descobriu que tudo havia mudado. Sua empresa tinha falido, seus amigos o abandonaram e ninguém mais o respeitava como antes. Ele decidiu se mudar para uma cidade pequena, longe de tudo que lembrava seu passado. Lá, ele encontrou trabalho como consultor financeiro em uma pequena empresa local. Não era nada comparado ao império que ele já teve, mas era suficiente para sobreviver. Certa tarde, enquanto caminhava pelo centro da cidade, ele viu uma placa escrita Reparo Silva. Parou por um momento, reconhecendo o nome. Entrou na loja e encontrou Lucas trabalhando em um liquidificador quebrado. Lucas, Roberto disse hesitante. Lucas levantou a cabeça e o encarou. Havia um misto de surpresa e desconfiança em seus olhos. Roberto? Roberto respirou fundo antes de continuar. Eu só queria dizer que sinto muito, por tudo. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele balançou a cabeça. Você fez suas escolhas, Roberto, assim como nós fizemos as nossas.
Roberto assentiu, entendendo que não havia mais nada a ser dito. Ele saiu da loja, sentindo-se mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Mais tarde, Camila soube que Roberto havia aparecido na loja. Ela não ficou surpresa. Sabia que no fundo ele estava tentando encontrar redenção, algo que talvez nunca fosse possível. Ele aprendeu tarde demais, Camila disse a Lucas, enquanto preparava